FATEC, formação nas áreas de Libras, psicanálise clínica, bacharel em teologia, pós-graduação e muito mais. Conheça o nosso ensino à distância. 17 3421 5653 e venha ser FATEC você também. A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui em mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos transmitindo diretamente dos estúdios da TV FATEC, da cidade de Votuporanga, São Paulo, diretamente do nosso campus, do estúdio de TV que nós utilizamos para a aula EAD, e também utilizamos para essa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos num trimestre abençoado, a revista A Lição 6 não será diferente. Ela é uma revista especial que trata de um assunto de suma importância para os dias atuais. A lição 6 ela será ministrada no dia 10 de agosto de 2014. Lembrando aos irmãos que essas pré-aulas elas estão disponíveis no nosso canal da FATEC do YouTube, FATEC com 2 Cs, FATECC. Você coloca lá no YouTube, você encontra o nosso canal, e também está disponível no meu Facebook pessoal, Marcos Palácio. Digita Marcos Palácio e encontra no meu Facebook pessoal e em outros Facebooks também, no Facebook da FATEC, da Faculdade de Teologia de Votuporanga, e na comunidade da FATEC no Facebook também. Você encontrará esse vídeo. Lá no YouTube é legal que lá no YouTube tem todos os vídeos das pré-aulas, das diversas lições que foram ministradas. A lição 6 em específico será ministrada no dia 10 de agosto de 2014, é Dia dos Pais, né? Parabéns para todos os papais de todo o Brasil, parabéns pelos dias do pai. Eu não tenho mais o meu papai, mas eu queria dar um parabéns para o meu papai e mamãe, né? Minha mamãe agora é a minha mamãe e meu papai. Então, parabéns a todos os pais do Brasil, aos pais que cuidam dos seus filhos na igreja e aos pais que levam seus filhos para a Escola Bíblica Dominical. O tema hoje é a verdadeira fé não faz acepção de pessoas. Quero ler com vocês o textuário que diz assim: todavia, se cumpridos conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Tiago 2, 8 e 9. Tem muita gente que fica preocupado em caçar pecado, né? Tem uns caças pecados dentro da igreja. Então você que está preocupado em encontrar pecado na igreja, se você faz acepção de pessoa, é um pecado tremendo. Você está pecando todo dia. Aliás, tem gente que peca todo dia, né? Porque faz acepção de pessoas. Verdade prática diz o seguinte: não podemos fazer acepção de pessoas, pois o Senhor não fez conosco. Deus, Ele aceitou-nos. Através de Jesus, aceitou a todos nós. Morreu na cruz do Calvário, e você não vê uma receita, não vê específico, uma característica para que o sangue de Jesus possa ter valor. Jesus morreu e derramou seu sangue para todos, para negros, amarelos, brancos, indígenas, japonês, francês, brasileiro, português, para todas as pessoas. A Bíblia diz que Jesus veio para a raça humana, para todo homem. Então, se Jesus não fez acepção de pessoas, não fez conosco, nós também não podemos fazer com as demais pessoas. A leitura bíblica em classe está em Tiago 2, 1 a 13. Nós não fazemos a leitura. Os irmãos que já nos acompanham sabem por quê, como de costume, né? Eu digo. E vamos partir para a introdução. A introdução diz assim: a discriminação contra as pessoas de classe social inferior é vergonhosa, é ultrajante, principalmente quando praticada no âmbito ou no seio de uma igreja local. Ora, não é aceitável nem na sociedade comum realizar acepção de pessoa. Se você não sabe o que é acepção de pessoa, é você discriminar, você separar pessoas por qualquer motivo, pela condição social. Não convivo com essa pessoa porque ela é pobre, ou não convivo com essa pessoa porque ela é rica também. Tem acepção porque a pessoa é rica. Não convivo porque a cor da pele dela é diferente. Não convivo porque ela tem um defeitinho ali. Então, isso é acepção. Separar, segregar, não querer conviver com o próximo por qualquer motivo. Acepção por credo, né? Não
tenho convivência com essa pessoa porque ele é de tal igreja, ou ele é de tal religião. Isso na sociedade comum é vergonhoso e ultrajante. No seio da igreja, nem se fala. No seio da igreja, nem se fala. Não é bom nem pensar que isso exista e que possa existir no seio da igreja. Infelizmente, existe. No item 1 diz: a fé não pode fazer acepção de pessoas, no capítulo 1. Então, capítulo 1, a fé não pode fazer acepção de pessoas, Tiago 2, 1 a 4, ele subdivide-se em item 1, em Cristo a fé é imparcial, 2, o amor de Deus tem de ser manifesto na igreja local, e 3, não sejamos perversos, versículo 4. Preste atenção. Se isso é vergonhoso para a comunidade e sociedade local, para a igreja, nós dizemos aqui, nem podemos pensar numa situação dessa para a igreja. Mas, ora, a pergunta é: existe acepção de pessoas na igreja? Infelizmente existe. E por isso é ultrajante e por isso é vergonhoso. Olha o que diz o item 1, em Cristo a fé imparcial. O primeiro conselho de Tiago para a igreja é o de não termos uma fé que faz a acepção de pessoas. Então, que fé é essa que separa as pessoas? Está no versículo 1. Diz aqui: é possível alguém ser gerado pela palavra da verdade, fazer a acepção de pessoas? E a resposta está aqui na lição. As Escrituras mostram que sim. Está em 1 Coríntios 11, 17, 34. Na época de Tiago o faziam, continuaram fazendo, não obedeceram à palavra de Deus e ainda o fazem. Tem uma parte aqui na lição dizendo do homem do anel de ouro no dedo, bem trajado, que senta no local de honra na igreja. Será que tem isso na igreja? A gente vê isso? Será que a gente vê isso? Uma pessoa de condição social melhor, anelzão de ouro no dedo, bem trajado. Será que ele tem um local de honra na igreja? Será que isso acontece nas igrejas? Lembrando aos irmãos que essa pré-aula é apenas uma pincelada. Essa aula é como se fosse um provocativo. É um abstract, é um resumo. Nós não temos pretensão aqui de dar escola bíblica dominical. É um resumo, é uma dica, é uma provocação para que enriqueça a sua aula no domingo e ajude e seja uma ferramenta pedagógica para os professores e os alunos que queiram assistir. Aliás, você pode funcionar como multiplicador. Se você está assistindo a nossa pré-aula, avise para o irmão, indique para um outro irmão, para que ele compartilhe, né? E assim compartilhe também no seu Facebook, nos ajude a divulgar. É uma forma de pregar a palavra de Deus e de ganharmos almas para o reino de Cristo. Então a resposta: pastor, é possível ter acepção de pessoas em alguém gerado pela palavra da verdade? Sim, Tiago diz que sim. O item 2 do capítulo 1 diz assim: o amor de Deus tem de ser manifesto na igreja local. Havia na congregação do tempo de Tiago acepção de pessoas. Segundo as condições econômicas, um homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, era convidado a sentar-se em lugar de honra. Nós comentamos isso agora mesmo. Você vê isso em alguma igreja? E Jesus está dizendo: é ultrajante, é vergonhoso e é pecado. Nós não podemos fazer acepção de pessoas, nem fora e nem dentro da igreja. Dentro da igreja é ultrajante e é vergonhoso. Nós temos leis hoje no país, né, que impede esse tipo de coisa. E quem está no seio da igreja e pratica isso, é pecado, espiritualmente falando, e é um criminoso, porque está contra a lei do próprio país. Nós temos leis que regulamentam esse tipo de coisa. O item 3 do capítulo 1 diz assim: não sejamos perversos, versículo 4. A expressão juízes de maus pensamentos, aplicada no texto bíblico para qualificar os que discriminavam o pobre nas reuniões solenes, não se refere às autoridades judiciais, mas aos membros da igreja que, de acordo com a condição social,
se faziam julgadores dos próprios irmãos. Então, naquela época, essas pessoas de condição socioeconômica um pouco melhor, um pouco mais avantajada financeiramente falando, elas colocavam peso, subjugavam os irmãos mais humildes, mais pobres. Julgavam os irmãos. Creio que para esses irmãos o fardo era pesado. Para os que detinham o poder, não era. Tinham o poder na mão, a condição financeira e socioeconômica para eles era um julgamento, para o pobre outro. Será que isso acontece? Será que o julgamento para o que tem condição financeira dentro da igreja está sendo um e para o pobre outro? Em termos de exclusão, disciplina, né? Acompanhamento pastoral. Vamos falar das visitas. Será que o pobre está recebendo visita igual o rico recebe? O pobre fica doente, o rico também fica na igreja. Será que é a mesma visita? É a mesma assistência? Para você que é pastor, para você que é líder, pense nisso. Para você que é membro da sua igreja, da comunidade local, da sua igreja local, pense nisso. Nós vamos finalizar a lição aqui. Depois do arremate de todos esses capítulos e esses subtítulos, o autor termina dizendo, dando a definição final da verdadeira religião. Ele dá uma viajada nesses capítulos e subtítulos, e depois ele termina concluindo que a verdadeira religião é ao contrário do que se faz, se realiza e do que se realizou. Então vamos pensar sobre isso. Olha aqui, na época de Tiago, o meio irmão de Jesus, os ricos julgavam os pobres. E os pobres julgavam quem? Ninguém. O pobre era o réu e o rico o juiz. Disciplina por irmãozinho. Por rico, compreensão. Não vamos escandalizar a família dele. Vamos ter amor. Vamos pensar sobre isso. Capítulo 2. O capítulo 2 diz: Deus escolheu os pobres aos olhos do mundo. Tiago 2, 5, 7. O capítulo 2 subdivide-se a soberana escolha de Deus. Item 2, a principal razão para não desonrar o pobre, versículo 6. Item 3, desonrar ao Senhor. E eu queria lembrar aos irmãos e enfatizar aqui, e a todos os telespectadores desse vídeo, que nós não somos contra o rico. Nós não somos contra a riqueza. Nós pregamos o verdadeiro evangelho da prosperidade. O problema não é a riqueza. O problema é o que o homem faz com a riqueza. A riqueza não é o problema. O problema é o que você fará com a riqueza. O item 1 do capítulo 2, a soberana escolha de Deus. É bem verdade que muitas pessoas ricas têm sido alcançadas pelo Evangelho. Mas ouçamos com clareza o que a Bíblia diz acerca dos pobres. Deus é soberano em suas escolhas. E de acordo com a sua soberana vontade, Ele escolheu os pobres deste mundo. Ora, meu irmão, a casa de Deus, ela é de duas classes de pessoas. Dos pobres e das crianças. Os pobres porque Deus escolheu. E as crianças porque Ele diz: deixai vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então é dessas duas classes de pessoas. As demais classes estão porque Deus alcança todos. Até o rico Deus alcança. Qual é a dificuldade de Deus alcançar o rico? É porque ele tem tudo. E ele confia na sua própria força. E o pobre não tem nada. Nem força ele tem. E ele tem que confiar no milagre. E tem que confiar em Jesus. E a obra de Deus opera pela fé. E a fé vem pela necessidade. Então esse é o simples motivo. O Evangelho é assim.
O evangelho é feito assim, o evangelho é pregado assim, e o sempre será. O item 2 do capítulo 2 diz assim: a principal razão para não desonrar o pobre. Por que que você não pode, irmão, oprimir o pobre? Pelo contrário, a Bíblia diz para você atender o pobre. Está escrito aqui na lição. Apesar de Deus ter escolhido os pobres, a igreja do tempo de Tiago fez a opção contrária. Entretanto, o meu irmão do Senhor traz à memória da igreja que quem a oprimia era justamente os ricos. Então, vejam bem, Jesus manda atender os pobres. A igreja na época de Tiago fez a opção contrária. Não, nós não queremos os pobres aqui, nós queremos os ricos aqui. Nós queremos os ricos aqui. E a opção foi contrária. E Tiago lembra, mas quem perseguia a igreja não eram os pobres. Quem perseguia a igreja na época de Jesus eram os ricos. Então, quem persegue é contra. E Tiago lembra isso. Tiago lembra isso. Ora, meu irmão, nós estamos no Ministério do Belém, na Assembleia de Deus. E esse ministério cresceu e foi construído na sala da casa dos irmãos. Cada sala, cada mesa de centro, fundava-se uma igreja e ele começava e Deus abençoava. Ou seja, é uma igreja formada com a oferta do órfão e da viúva. E assim sempre será. É por isso que Deus opera nessa igreja e opera nesse ministério. Então continue com esta fé. O problema de lideranças hoje, irmão, é que tem muitas lideranças sem fé. Não, meu querido, eu tenho que apoiar essa família é mal dizimista da minha igreja. Se ele sair, eu passo fome. Você não tem fé e não crê que Jesus pode cuidar da sua vida? Você entregou a sua vida na obra do Senhor. Você é um ministro da palavra de Deus e ele vai te deixar perecer? Esses dias eu vi um obreiro falando para minha irmã, irmã Cléo, eu tive que suportar lá, tive que controlar uma situação porque a família era mal dizimista na minha igreja. Como é que eu vou fazer para pagar o aluguel? Não tem fé? Não tem fé? Se precisar, Deus levanta corvos para abençoar teu trabalho. Deus levanta do impossível, tira a água da pedra. Não tema, não acorte e não apoie o erro. Não acorte e não apoie o erro. Não vamos fazer opção contrária. A nossa igreja ainda é, e o será e sempre será, a opção de Jesus, os pobres. E a opção de Jesus é os pobres deste mundo. 3. Desonraram o Senhor, mas vós desonraste o pobre. Versículo 6. O favoritismo, a parcialidade e qualquer tipo de discriminação deve ser combatidos com rigor na igreja local, principalmente pela liderança. É responsabilidade sua, que é obreiro e é pastor na igreja, não deixar isso acontecer. Eu acho interessante, tem igreja que cria um clubinho de oportunidades. É como se fosse os 3 mosqueteiros. É o pastor e mais 2. É o pastor mais 2 e o pastor. Mas ninguém tem direito à oportunidade. Parcialidade, acepção de pessoas, né? Sempre aos mesmos que cantam, sempre aos mesmos que dão testemunho. É um clube fechado. Meu irmão, reflita o que você está fazendo na sua igreja. Reflita como você está liderando a sua igreja. E ainda há tempo de recuperação. Não entre por esse caminho. Aqui o autor diz, combater com rigor esse tipo de coisa. Parcialidade, discriminação, favoritismo. Esse tipo de coisa não pode imperar nos púlpitos das igrejas e também não pode operar no seio da igreja. E é responsabilidade sua, pastor. É responsabilidade sua, líder, não deixar que isso aconteça. Se perceber, vai lá e desbarata na hora. Eu tenho isso como conduta na minha vida, na igreja que eu pastorei. Se eu percebo qualquer acepção, qualquer grupinho, eu vou lá rapidinho e acabo com o grupinho. Eu arrumo um jeitinho, mas o clubinho acaba. Na minha igreja, a minha missão é fechar clube. Sou um fechador de clube em nome de Jesus.
Todo clube é fechado. Só tem um clube, o clube é de Jesus. Se surgir outro clubinho, a gente fecha. Fecha o clubinho na sua igreja, irmão. Você vai ver como Deus vai te abençoar. O capítulo 3 diz assim: a lei real, a lei mosaica e a lei da liberdade. Tiago 2, 8 a 13. O capítulo 3 subdivide-se em item 1, a lei real, item 2, a lei mosaica, item 3, a lei da liberdade. O item 1, a lei real, diz assim: a lei real é esta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é verdadeiro cristianismo. Essa é a conclamação de Tiago a que os crentes obedeçam a verdadeira lei. O que é a lei real, irmão? Está vivendo no mundo real? Ama o próximo como a ti mesmo. Difícil, né? Tem muita gente que não está se amando nem a si mesmo. Tem gente, irmão, que não tem amor nem nele mesmo. Rapaz, eu estou com uma raiva de mim hoje, olha, vou te falar, não estou me suportando. Ó, ele mesmo não aguenta ele. Vai aguentar o próximo? Então, qual que é a lei real? Ama o teu irmão que está do lado, irmão. Você consegue comungar na Santa Ceia e olhar para todos os irmãos e dizer assim: eu estou em paz? Tem muita gente que, se tivesse a condição, não pode participar da ceia. Tem condição de levantar a sua cabeça? Hein? Você tem condições de levantar a sua cabeça? E fazer isso, e realizar isso? Que Deus possa falar no seu coração fortemente. O item 2 do capítulo 3 fala sobre a lei mosaica. Na época em que a epístola de Tiago foi escrita, os judeus faziam distinção entre as leis religiosas mais importantes e as menos importantes, segundo os critérios estabelecidos por eles mesmos. Você viu? Lei mosaica. Classificava o que era um pouco mais grave, menos grave, tal, e no fim não obedecia nada. O que está dizendo aqui, na época da epístola de Tiago? Não adianta, irmão, ficar com essa figurinha de lei, que não sei o que, igreja, e não sei o que, eu faço assim, mas não cumpre nada. Eu gosto daquela parte da Bíblia que diz assim: ó, depois de tudo, o que se resume é no amor. O amor, não havendo ele, cessa tudo. Então não adianta, irmão, né? Litúrgico, coisa desenhadinha na igreja, porque olha, eu sou todo jeitosinho na igreja. Mas faz acepção de pessoa, imparcial, tem favoritismo. O próprio líder faz isso. Então, vamos praticar a lei real. Vamos amar o próximo como a nós mesmos. A pessoa, se amar seu irmão como você te ama, como é que seria bom? Item 3, a lei da liberdade. Falando nesse amar o próximo como a ti mesmo, voltando aqui uma adendo, irmãos. Eu participei de uma Santa Ceia numa igreja, que eu achei bonito o que o pastor fez. Na hora que chegou na hora do cálice, ele mandou segurar o cálice. Não toma o cálice não. Todo mundo segurou o cálice. Ele falou: esse cálice é bênção para a sua vida, não é? É, pastor, amém, amém. Então segura ele aí. Na hora que todo mundo na igreja segurou o cálice, todo mundo recebeu o cálice, ele falou assim: agora você dá o seu cálice para o seu irmão que está do lado. Ele vai participar da sua bênção e ele vai dar a bênção dele para você. Irmão, eu creio que se fizer isso em muita igreja, vai dar problema. Vai dar problema porque o irmão que está do lado do outro não tem comunhão. Como é que ele vai passar o cálice? Que Santa Ceia é essa que ele vai participar? Reflita sobre isso. Verdadeira lei, a lei real, amar o próximo como a ti mesmo. O item 3 do capítulo 3 diz assim: a lei da liberdade. A lei da liberdade é o evangelho, por ele o homem torna-se livre, liberto do pecado, dos preconceitos e da maneira mundana de pensar. Romanos 6,18. Qual que é a lei da liberdade, irmão? Fomos libertos de todos e quaisquer problemas. Por que a pessoa que é liberta pela lei da liberdade, ela não faz acepção de pessoa? Ela não é favoritista, ela não tem formalidades, entendeu? Ela não discrimina. Por que ela não faz? Porque tudo isso, irmão, vem através do desentendimento. Primeiro eu tenho um desentendimento com a pessoa, guardo raiz de amargura, aí eu crio acepção, começo a perseguir, ter favoritismo, restringir. E a pessoa que tem Jesus e tem a lei da liberdade no coração, ela não guarda esse tipo de coisa. Você pode ter um problema com outra pessoa, mas de imediato Jesus já liberta e limpa.
Então, se você está na lei da liberdade, você não fará acepção de pessoas. Vamos fazer a leitura da conclusão. Diz assim a conclusão: o segundo capítulo da Epístola de Tiago é uma voz do Evangelho a ecoar através dos tempos. Ele rotula a acepção de pessoas como pecado, lembrando-nos de que Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Você vai dar esse reino. Você vai ser rico na fé. E se você caprichar, Jesus enriquece você também materialmente. Você crê? Você pode. Olha o que diz aqui, irmãos, nessa lição. Se você prestou atenção, e se você estudar no domingo, e inteirar no seu coração, você vai aprender que se você tem fé, Jesus limpa o seu coração, e jamais a acepção de pessoas vai entrar no seu coração. Você aprendeu que a igreja dos pobres, irmão, você está lá pela misericórdia de Deus. Não vamos invadir a casa de quem é. Se é dos pobres, é deles, irmão. Está na palavra de Deus. Então, vamos pedir licença, né? E tem gente, irmão, que tem poder financeiro querendo suplantar a noiva de Cristo. A noiva de Cristo é dos pobres, meu querido. Você não vai conseguir suplantar a obra de Deus. A igreja de Deus não se curva ao seu poder financeiro e nem pede bênção para você. Ela já tem um dono. O dono é Jesus de Nazaré. Se você esteve atento a essa pré-aula, e se você estará no domingo de manhã, eu creio que você estará, você aprendeu que a lei real é que vale. E a lei da liberdade é que remata e finaliza. E Deus te abençoe. E Deus vai abençoando. Que nós possamos estar aqui num próximo encontro, numa próxima pré-aula. Vamos estudar esse trimestre tão abençoado que é Fé e Obras, Ensino de Tiago para a Vida Cristã Autêntica. Revista CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus do Brasil. Revistas abençoadas, né? Esses homens de Deus, Eliezer Deliri Silva, que é o autor desse trimestre, que trazem essas lições tão abençoadas. Que Deus possa vos abençoar. Quero mandar um abraço especial para o pastor Eliezer, lá de Frutal. Nós estivemos essa semana com ele e ele falou: olha, pastor, eu estou aqui antenado juntamente com os obreiros nessa pré-aula, tem nos ajudado. Então, pastor Eliezer, se o senhor estiver assistindo essa pré-aula também, um abraço, obrigado por esse incentivo e por estar antenado aí. Espalhe aí nas Minas Gerais essas pré-aulas e que assim Deus vai nos abençoando. Um bom domingo, uma boa escola bíblica dominical. Convide as pessoas, os não crentes, para estarem na escola bíblica dominical e fala para ele, é um curso gratuito, né? E tem até certificado, se você quiser, da conclusão do trimestre, porque a CPAD te entrega se você pedir. Amém? Até uma próxima pré-aula. Deus os abençoe.